E aí? Vamos lá, Caião? Uhum. Vamos lá, tá cheio de gente aqui, rapaz. Ai, Caião, eu estou sem orar por algumas semanas e depois disso estou sempre errado, tipo cobiçando o que não é meu, ando estressado e com o meu interior muito mal, sabe? E tudo que antes eu fazia pro bem, vejo que tudo agora quer fazer pro mal. Mesmo sabendo que Deus é bom e como se eu quisesse, eu tenho que, tipo assim, forçar para me arrepender, tipo sacaneando com Deus, sabe, Caio? Uhum. Como é que eu faço para me libertar de todo esse mal, sabe? Nascer de novo, viver com Jesus de uma forma sincera e natural, sem achar que tudo que eu faço é errado, Caio. Tem muita gente que nasceu dentro da religião e dentro da igreja que só consegue recuperar a emoção, a percepção e a pureza do coração para se relacionar simplesmente com Deus pela fé, com Jesus, segundo o Evangelho. Muitas dessas pessoas precisam necessariamente fazer essa viagem de falência, de fracasso que você está fazendo. Porque o Evangelho é para falidos mesmo. Vinde a mim, todos vós, os que estáis falidos, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse que os sãos, os que se consideram sãos, não precisam de médicos, e sim os doentes. Foi por isso que ele disse que publicanos e pecadores nos precedem os seres certinhos da religião no reino dos céus. Porque são pessoas que se abismaram numa crise sincera, que visitaram as angústias do seu coração e aprenderam no seu interior a dor de ser, de tentar existir vazio de Deus, vazio de esperança, vazio de fé. E só então e só depois é que a mente se abriu, o coração entendeu e creu. A coisa que você precisa fazer agora, mais do que tudo, é desistir disso tudo. Olha só a mecânicazinha que você apresentou. Você começou dizendo: Caio, estou sem orar há mais de um mês. Por algumas semanas. Algumas semanas. Aí você cria uma relação de causa e efeito. Isso, e depois disso... Aí cria uma relação de causa e efeito entre ter parado de orar por algumas semanas e a cabeça ter ficado cheia de algumas coisas. Sim. Por quê? Porque você já foi condicionado na religião, número 1, que oração é um ato litúrgico. Você ajoelha, você fala, ou você fica em pé e solenemente ora, ou você vai a uma reunião e de maneira reverente você pede. Isso é o que te ensinaram que é orar. Quando eu me converti, orar também para mim era isso. Por isso eu ia para algumas vigílias toda sexta-feira, de 8, 9 da noite até 6, 7 da manhã, orando sem parar, porque parecia que quanto mais você tivesse uma carga horária dedicada àquilo, mais graça você iria receber. Então eu vivi esses processos no início da minha conversão até eu aprender que orar era viver. E que, por exemplo, enquanto você estava fazendo essa pergunta, o Braulio estava lendo ali, eu estava orando, dizendo: Senhor, o que eu digo para fazer bem e para iluminar o coração dela? Mas você não me viu dizer: esperemos, oremos, Senhor, dá-me uma palavra para a tua filha. Eu passei disso há uns 40 e tantos anos atrás, 43 anos atrás. Foi mais ou menos a mesma época que eu parei de ir às vigílias e ficar 7 horas de joelhos para Deus me ouvir. E passei a orar de dia e de noite. Eu estou ouvindo alguém contar uma história, eu estou orando.
Às vezes eu estou assistindo um filme e começa a me dizer certas coisas, a mensagem, a história, o enredo, começa a me fazer lembrar de certas coisas e eu começo a orar por pessoas, por circunstâncias, por tempos da vida, por épocas que a gente esteja vivendo que sejam lembradas por uma motivação como a de um filme, ou de um documentário, ou de qualquer coisa, ou de uma música, ou de uma conversa com amigos. Tudo me remete à oração. Tudo. Eu estou ouvindo alguém falar alguma coisa, eu estou orando. Pela pessoa, por mim, por nós. Então, o que aconteceu com você é que oração se tornou um gatilho para a tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Foi o que Jesus disse. Aí, isso foi transformado numa mecânica anti-tentação. Então, vigiai se transformou em sede paranoicos. Sim. Vigiai na cabeça dos crentes esse mandamento de Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Deve ser interpretado na prática pelas práticas dos crentes do seguinte modo: sede paranoicos e orai angustiadamente por todos os temas, para que não entreis em tentação. Aí nesse caso, o cara não entra supostamente no tipo de tentação que ele está entrando. Ele só vai ficar realmente neurótico, vai realmente se transformar numa pessoa que acha que a oração é uma mecânica mental que defende pensamentos, e de fato é uma mecânica que não defende pensamentos, mas que fixa pensamentos, ideias e sentimentos, porque a oração é uma repetição. Quando ela é feita religiosamente, ela é aquilo que Jesus recomendou que não fosse feito, ou seja, que não se orasse com vãs repetições, porque a vã repetição produz uma fixação de um tema obsessivo na mente, na emoção, no coração. Então a oração para você disparou, foi um trigger, foi um gatilho. Agora que eu não estou orando, certamente todos os pensamentos luxurientos do mundo irão me possuir. Sim. Aí ele mesmo deu a chave para ele próprio ser visitado por tudo isso. E talvez ele próprio tenha decidido parar de orar porque ele tenha se decepcionado com ele mesmo. Crente é assim. Se decepcionou. Crente, quando se decepciona consigo mesmo, para de orar. Crente só ora quando ele acha que ele está fodão. Ele tá fodão. É. Quando ele acha que ele tá fodão, então ele ora. Só na bonança. É. Só no filé. Agora, quando ele tá quebrado, humilhado, arrebentado, ele para de orar. Porque Deus não vai ouvi-lo. Porque Deus só ouve fodões. Deus só bate papo com fodões. Só ouve fodões. Com o quebrantado, porque a palavra de Deus diz: eu habito com os fodões, mas rejeito os quebrantados e os contritos de corações. Exatamente. É o Deus dos fodões. É. E aí, meu amigo, você deu umas tropeçadas, não vou orar. E disse: eu não estou orando, então o diabo está atacando. Aí você deu a senha para o teu inconsciente lotar tua mente de tudo que é desejo reprimido e recalcado. Você só está sendo vítima de você mesmo e da religião e de não ter compreendido a graça de Deus. E fica me perguntando como eu faço para nascer de novo, como se fosse apertar um botão. Não, filho, você vai ter que fazer a viagem, você vai ter que entender o significado de cada uma dessas coisas. Olha aí no meu portal, escreve aí: nascer de novo. Nascer de novo. Vamos lá. O novo nascimento. Nascer de novo, o novo nascimento. Faça isso aí, depois escreva... Caio, auto boicote dá? Também dá. Botei aqui na hora que você estava falando 42. 42 auto boicote. Novo nascimento. Nascer de novo, 628. Isso. Bote o novo nascimento, novo por favor. nascimento, vou botar agora. 116. 116. Dá uma chegadinha aí para você aprender o que é isso. Aprender a... Escreva: conversão do caráter.
conversão do caráter. E aí você vai ver, e esse livro aqui, Os 100 Barganhas com Deus, é essencial para você ler, meu filho. Essencial, ele diz tudo que você está perguntando e 1 trilhão de coisas mais. Pegue, leia, absorva, entenda. Porque a tua pergunta é feita de dentro de um buraco religioso, lúgubre, escuro, culposo, angustioso, neurótico e mecânico. É isso que você chama de Deus, de fé e de igreja, e que é só essa mecânica pobre, viciada, culposa, neurótica, paranoica, perturbada, infeliz, que segue uma relação com Deus baseada numa teologia moral de causa e efeito. Se eu sou legal, Deus é legal comigo. Se alguma coisa acontece fora das etiquetas de Deus na minha vida, então Deus fica zangado porque eu soltei um pum na sala. É mais ou menos isso. É tudo obediência de etiqueta. Já lavou a mão, menino? Não arrote na mesa com os adultos. Sei. Soltou um pum, por que você não saiu para soltar esse pum lá fora? Devia ter ficado lá fora uns 5 minutos antes de voltar. Soltando seu pum. Soltando seu pum. Aí o caralho, eu vou pro inferno. Soltei um pum na mesa. Eu comi o pão antes dos outros na ceia do Senhor. Já estou há 3 meses sem comer o pão e beber o vinho. Devo estar separado de Deus. É assim que a cabeça desse povo funciona, cara. Pelo amor de Deus. É indescritivelmente trágica a situação. É trágico. Então, faça o que eu lhe pedi, tá bom? Vamos em frente. Vamos.